Então, pessoal, essa é a nossa aula 1, terceira parte, trabalhando a pintura com idosos, conhecendo o tema pintura. Pintura e subjetividade. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre a pintura e a subjetividade, pois a ideia de subjetividade na pintura parece óbvia, mas verificaremos que essa característica é ainda mais marcante em alguns trabalhos, como, por exemplo, vamos observar a obra de Henri Matisse, A Dança, de 1909. Então, depois de conhecermos essa obra que vocês estão observando, analise em especial o uso da cor utilizada nesse caso. As personagens foram apresentadas de forma realista, tal como nas figuras renascentistas? As cores usadas parecem reais? Podemos perceber que o corpo dos personagens foi pintado em alaranjado e não em tons carnosos mais naturais. Além disso, o artista elaborou um cenário em violeta e verde, sobre o qual as bailarinas flutuam. Suas escolhas, nesse sentido, parecem mais subjetivas, pois ele não queria imitar as formas e as cores objetivamente. Assim, esse trabalho denota o sentido de subjetividade da cor na pintura. A palavra subjetividade significa aquilo que vem do universo interior. Neste caso, a cor parte da escolha pessoal do artista, que não se preocupava com a fidelidade cromática, ou seja, com as cores reais dos objetos e dos personagens. Esse modo de pintura pouco convencional para a época rendeu ao artista e ao seu grupo o nome pejorativo de fauvista. No início do século XX, em especial, a partir da exposição Salon de Automne, ou seja, Salão de Outono, em 1905. A palavra francesa fauve, que dá origem ao fauvismo, em português, significa fera. Além do uso considerado incomum da cor em suas pinturas, esse grupo era definido como os bárbaros, os primitivos, por conta de uma aparência tosca e inacabada de algumas dessas telas, com áreas deixadas com frequência sem imprimadura ou não pintadas, que caracterizava o estilo. A obra fauvista evidencia o desejo de expressão subjetiva, isto é, de tornar visível ao seu observador o que há de pessoal por meio das formas e das cores escolhidas fora de um sistema racional, como queriam os renascentistas. Como afirma Matisse, o que eu busco, acima de tudo, é a expressão. Há duas maneiras de exprimir as coisas. Uma consiste em mostrá-las brutalmente, a outra, evocá-las com arte. Ao nos afastarmos da representação literal do movimento, atingimos uma beleza e uma grandeza superior. Lembramos que a ideia de expressão subjetiva na arte liga-se a conceitos diversos na pintura.
podemos considerar que esse aspecto foi igualmente levado ao máximo no expressionismo abstrato de Pollock. Ao revelar o gesto do pintor na condição de algo pessoal. Da mesma forma, a ideia de subjetividade pode ser notada no expressionismo, como uma corrente que preservou os temas figurativos. Observe a figura O Grito, de Edvard Munch. Esta figura é um exemplo desta conexão. Busque refletir e anotar as suas observações sobre esta obra. Para você, a expressão do personagem significa quais sentimentos? Além disso, como Edvard Munch aplicou suas pinceladas? Elas parecem mais suaves do que o impressionismo de Monet? Você provavelmente percebeu que a pintura de Munch demonstra uma forte representação do sofrimento humano. Temos a impressão de que podemos ouvir o grito em razão das convincentes escolhas formais feitas pelo artista, não é mesmo? Assim, parece claro que a obra revela elementos subjetivos, isto é, aspectos próprios do indivíduo. A ideia de expressão aparece não apenas pelo rosto e pelo corpo contorcido da figura, mas também pelas pinceladas drasticamente marcadas que distinguem de forma dramática toda a cena nessa pintura expressionista. A respeito desta corrente, Gombrich, de 1999, ressalva: os experimentos do expressionismo são, talvez, os mais fáceis de explicar em palavras. O próprio termo pode não ter sido uma das escolhas mais felizes, pois é claro que sempre nos expressamos, em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas o nome tornou-se um rótulo convincente por causa do seu nítido contraste com o impressionismo. Você deve ter notado também que se as pinceladas dos impressionistas pareciam marcadas, no expressionismo elas tornaram características ainda mais fortes de dramaticidade, podendo até mesmo desaparecer, como nas tintas escorridas sobre as telas sem chassis de Pollock. Contudo, no exemplo anterior, o expressionismo se apoia na abstração, o que não foi a escolha de Munch. Enfim, seja em trabalhos figurativos, seja em abstratos, o gesto do autor na pintura é elemento fundamental no sentido da busca pela expressão, como igualmente pode ocorrer nas escolhas das cores, caracterizando a subjetividade presente nas obras. No Brasil, da década de 1980, vimos renascer essa ideia de uma pintura que se aproxima da subjetividade, em especial a partir da segunda metade daquela década, quando se viveu um momento de reabertura política com o fim da ditadura militar, de 64 a 85. Após um período de contestação, sobretudo por meio da música, a arte finalmente experimentava de novo a liberdade poética. Assim, os temas pessoais marcaram a pintura brasileira deste período. Como exemplo, analisaremos a obra do cearense José Leonilson.
vemos nesta imagem? O desenho parece realista? Peço que vocês pesquisem a obra Os Pensamentos do Coração, do artista brasileiro José Leonilson, e anotem as seguintes considerações. O que vemos na imagem? O desenho parece realista? Você possivelmente notou os cérebros e as espadas pontiagudas que se cruzam sobre ele? Além disso, deve ter percebido o coração com a frase Os Pensamentos do Coração, que também o nome da obra. No desenho simbólico do órgão, você pode, para você, o que esses elementos significam. Observe ainda as laterais do tecido. Nelas notamos o aspecto inacabado do suporte, como o desenho do pano. Como vimos no trabalho do norte-americano Pollock, Leonilson abandona os chassis de tela. O que essa escolha denota? Você também deve ter notado que a linguagem do artista é icônica, pois ele se utiliza da imagem do coração e do cérebro como símbolos. Por isso, ela parece refletir uma forma cega e carregar uma forte carga emocional. Você concorda que assim Leonilson estaria expressando o desejo de afirmar uma visão sentimental e, consequentemente, menos racional da arte? Sua participação na exposição Como Vai Você, Geração 80, ocorreu em 84 no Rio de Janeiro, marcou o artista como símbolo de um momento de afirmação do indivíduo na arte brasileira. Por meio de sua poética subjetiva, Leonilson parece criar uma comunicação de caráter emocional com seu espectador. Além dele, outros artistas representam esse movimento no Brasil. A exemplo de Beatriz Milhazes, Leda Catunda e Sérgio Romagnola. Nos Estados Unidos, ainda nos anos de 1980, o pintor Jean Michael Basquiat, semelhantemente, se destacava pela intensidade subjetiva com que pintava o espaço urbano por meio de uma linguagem do grafite. Como nessas pinturas mais contemporâneas, os sentimentos expostos na obra e a negação de uma linha de pensamento racionalista remetem também a uma arte surrealista. Nesse caso, o subconsciente é a inspiração para experiências que ainda marcam o início do século XX. Como, por exemplo, nós vamos analisar, esta pintura está aqui, a pintura anterior eu peço para que vocês pesquisem, tá? Essa pintura, então, muito famosa, do espanhol Salvador Dalí, intitulada A Persistência da Memória, você certamente percebeu os relógios derretidos. O que isso pode significar? Por que eles estariam repetidos na obra? Um deles aparece sobre o que seria um móvel de madeira. À esquerda, há outro pendurado na árvore. E ainda um terceiro encobrindo a estranha figura com grandes cílios ao centro da tela. Também vemos o relógio vermelho. Nesse caso, podemos perceber que a imagem de relógio aparece uma condição física de flexibilidade, como um derretimento, o que não seria possível se feito em metal, como parece simular. Além disso, percebemos que a paisagem pouco natural ao fundo confere à tela uma linguagem próxima à dos sonhos. Por isso, podemos afirmar que o artista buscava tornar visível cenas ou composições rígidas pela irracionalidade, pela não lógica. Em compreensão de arte, foi chamado de surrealismo pelo francês André Breton, que também era participante do movimento e líder do grupo de Dalí. Nessa vertente, é forte o apelo pela subjetividade, remetendo a estados psicológicos de sonho do indivíduo. Contudo, você certamente notou que ela não se desfaz da imagem figurativa,
ou seja, não se apropria das imagens abstratas. Isso pode ser entendido como meio de reforçar as imagens mentais propostas pela corrente. Pintura e experiência. Na pintura e experiência, que eu realmente esqueci de colocar o título lá em cima, tá, gente? Mas então eu estou falando aqui. Neste caso, a pintura e a experiência, a relação entre a pintura e a experiência, nós vamos falar um pouquinho então desse conceito, tá? Nós temos aqui duas obras, uma pertencente ao dadaísmo e outra sobre o op art. E nós vamos falar um pouquinho o que foram esses dois grandes grupos. As diversas maneiras de ver a pintura no início do século XX demonstram o quanto as visões de mundo variavam nas correntes modernas. De qualquer modo, percebemos que há uma noção de que a ideia, isto é, o conceito, tomava um importante espaço na pauta dos artistas. No início dos anos de 1920, o artista Francis Picabia, pintor da tela, como podemos descrever esta pintura então? A pintura de Picabia está aqui, à nossa direita, representando o movimento dadaísta. E eu pergunto para vocês, como podemos descrever essa pintura então? Notamos que ela apresenta um conjunto de palavras sem sentido aparente, escritas em preto e verde. Além disso, ela traz alguns rostos e a imagem de um grande olho mais abaixo. O que essa aparente confusão pode significar? Este trabalho não se trata apenas de uma pintura, mas de uma experiência híbrida, pois congrega pintura e colagem. A obra também propõe uma ideia até então incomum, pois tem caráter público. Foi escrita por várias pessoas de modo espontâneo, embora tenha sido assinada por Picabia, o autor da ideia. No topo da imagem vemos o título em francês L'œil cacodilaté, olho de cacodilato. O cacodilato é uma substância ácida que pode causar irritação aos olhos. Portanto, o olho de cacodilato representa a ideia de incômodo. Por que o artista fez essa escolha? Assim como nessa obra, o tom crítico dos artistas dadaístas estavam justamente em seu apreço pela irracionalidade, como uma linguagem de negação da própria noção de arte vigente. Em um momento de guerra, a arte queria se manifestar por meio do incoerente. Assim, Marcel Duchamp participou do grupo Dada, com seus ready-mades, objetos apropriados do cotidiano, a exemplo do urinol de louça, denominado pelo artista Diafonte, em 1917, essas obras denotam o espírito contestador do pensamento dadaísta, sua influência na arte pop, na arte conceitual e na produção contemporânea, como veremos mais à frente. Além disso, as experiências dadaístas abriram espaço para outra forma de pintura, que também estamos vendo aqui nesta tela, que se caracteriza pela ideia da ilusão óptica, a op art ou arte óptica. Vamos analisar a obra de Victor Vasarely, esta que está aqui. Por um instante, observe atentamente a imagem. Fixe seu olhar nela. Ao olhar a figura por alguns segundos, sentimos a vibração visual da tela, não é mesmo? Por que isso acontece? A obra provoca uma forte impressão de vibração, ou seja, uma experiência de movimento visual. Parece brincar com a percepção do espectador por meio dos efeitos conseguidos pela repetição das formas geométricas regulares e de suas alterações, bem como pela presença de pequenos quadros pintados em preto e branco, como se fosse um xadrez dinâmico ou mesmo um tecido que se movimenta em modelo côncavo e convexo. Se a op art é capaz de produzir resultados como esses,
As pinturas com luz trazem efeitos visuais igualmente valorizados, como no caso da obra Ursula's Wonderful Picture, de Dan Flavin, feita com lâmpadas fluorescentes. Aqui está a imagem para que você faça a observação. Você certamente notou o retângulo iluminado no centro da sala. Esse elemento foi construído tendo como base uma caixa pintada, com as lâmpadas presas em suas extremidades. Nesse caso, a cor é transcendente, isto é, ela ultrapassa o suporte do trabalho e pinta o espaço expositivo. Essa simplicidade do ponto de vista formal é típica das obras de arte minimalista dos anos de 1960. Essas obras minimalistas, como a de Dan Flavin, são realizadas com o uso de materiais industriais, unidades modulares, arranjos regulares, simétricos ou em grade. Uso e apresentação direto dos materiais, ausência de artesanato, ornamentação e composição ornamental. A limpeza visual da pintura minimalista vem dessa imagem do mínimo, a qual se caracteriza pelo elemento abstrato menor, a exemplo das molduras de lâmpadas. Desse modo, a partir da segunda metade do século XX, tendo a arte pop como um minimalismo, buscavam romper com o que se entendia por pintura. Assim, as definições do que seria a separação entre as linguagens artísticas passaram a ser negadas, com a preparação de misturas de algumas técnicas, a colagem e a pintura, por exemplo, conforme ainda discutiremos mais à frente. E vamos então continuar com um documentário das mulheres faraós. Esse documentário trata dos governos femininos na história do Egito e vale a pena conferir. Nefertari, Hatshepsut, Nefertiti, e Cleópatra. Essas mulheres são ícones de beleza encantadora e poder supremo. Elas dominaram o Egito Antigo. Durante seus comandos, competiram com os governantes mais perversos da história. Novas descobertas estão revelando os segredos de sua sedução e autoridade incrível. Em tumbas com hieróglifos e em templos colossais, egiptólogos estão descobrindo a fonte de poder dessas conhecidas soberanas. Até então, acreditava-se que os faraós eram os únicos responsáveis pela grandeza do Egito Antigo. Mas essas novas descobertas sugerem que o segredo do poder por trás de uma das maiores civilizações do mundo pertencia às mulheres. Mulheres faraós. Se você fosse uma mulher no mundo antigo, não haveria lugar melhor para morar do que o Egito. Da monarquia aos cidadãos comuns separarem-se dos maridos, morarem sozinhas. E algumas até governaram como faraós. As mulheres e o poder que detinham podem ser o segredo para entender por que o Egito se tornou a primeira grande civilização mundial, precedendo a Grécia e Roma. O Dr. Zahi Hawass é um dos principais arqueólogos do Egito e autor de um livro sobre as mulheres do Egito faraônico.
Desde o período pré-dinástico havia equilíbrio entre os homens e as mulheres do Egito Antigo. Eles descreviam exatamente o homem, o papel do homem na sociedade e o papel da mulher na sociedade. E assim esse equilíbrio criou a estabilidade da nação, deu justiça. Eles chamavam de mate no Egito Antigo. E esse mate, essa justiça entre homens e mulheres, fez essa sociedade e nos deu essa maravilhosa civilização da qual falamos o tempo todo. A grandeza da civilização do Egito Antigo é construída sobre esse equilíbrio ou mate. Está no coração da criação mística do Egito. A história está esculpida nas paredes do templo de Karnak de 3.000 anos. No início, o mundo é um vazio. Das trevas emerge o deus Sol dourado, Amon, e com ele, sua consorte divina, Mut. Usando seus poderes sedutores, Mut encanta Amon. Como os textos antigos dizem, ela incita o fogo e, em seu prazer intenso, o universo é criado. Mas esse universo é frágil e pode recair no caos se Amon não for estimulado ritualmente a reinventar a criação. E então, todos os dias na Terra, um culto seleto de mulheres reais adentram os portões do templo de Karnak e, em grande procissão, entram nos precintos sagrados até o lugar mais sagrado de todo o Egito, o santuário particular de Amon. Aqui, em total sigilo, essas mulheres reais reconstituem a história da criação com a manifestação terrestre de Amon. Essas mulheres são chamadas de esposas do deus Amon. Diferente de posições hereditárias como as de rainhas ou princesas, qualquer mulher da realeza podia alcançar o título de esposa do deus. Elas governavam da antiga cidade de Tebas. Apesar de hoje em dia a cidade estar em ruínas, ao olho treinado de egiptólogos como Emily Titter, Tebas é o palco no qual os homens e mulheres mais influentes disputavam o poder.